Olá, galera. Esse é o canal de Boas com o Ita. Eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de geometria plana super pancada, gente. Uma questão bem difícil e que vocês não têm noção do quanto que eu quebrei cabeça para conseguir resolvê-la. Essa é uma questão que caiu na prova do CMF, essa prova de entrar para o primeiro ano de 2013, essa prova aqui. E era a última questão da prova. Uma questão assim, realmente para diferenciar é realmente quem estudou para valer de quem só, assim, estudou por cima, digamos assim, né? É uma questão linda, gente. Eu tenho certeza que quem entrou, né, quem caiu nesse vídeo aqui vai curtir a resolução dela. Antes de começar para valer, gente, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o YouTube a reconhecer a importância desse conteúdo e assim distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas. Essa é uma questão de geometria, gente, que se torna difícil porque você, a princípio, tem que fazer o desenho, né? Essas questões que você precisa construir o desenho costumam ser as piores questões, porque você tem que saber interpretar, fazer o desenho corretamente, e aí depois de tudo isso é que você vai partir para os cálculos em si, né? Essa questão, gente, a sacada dela é muito complicada, porque ela tem vários passos, né? E o que mais me fez quebrar a cabeça com ela era a construção do desenho mesmo. Porque antes de ler a questão, eu quero até falar isso para vocês, gente, que normalmente essas questões de triângulos, quando fala de triângulos, é uma tendência natural, assim, porque a maior parte das questões elas saem quando você faz desenhos de triângulos mais fechadinhos, assim, que são, a gente chama de acutângulos, né? Ângulos agudos. E aí eu fiquei um tempo quebrando cabeça com essa questão, tentando fazer um desenho de um triângulo mais fechadinho, mais que seja ângulo agudo, né? E não dá, gente. Você não consegue resolver essa questão se você tentar fazer um triângulo mais fechadinho. Você tem que botar com uma tendência de ser mais para obtuso mesmo. Aí dessa forma o desenho fica bonitinho e aí você consegue resolver. Foi por aí que eu consegui desenrolar. Beleza? A leitura dela diz assim: seja um triângulo ABC de modo que BM é a mediana relativa ao lado AC, o ponto N pertence ao lado BC e o segmento de reta AN é perpendicular a BM. O ponto P é a interseção dos segmentos AN e BM. Aí ele diz em seguida, a medida de BC é o dobro da medida de AP. Aí ele diz, nessas condições, a medida do ângulo ANB é... Aí você vê, só de você ler essa questão, você pensa, meu Deus, como é que resolve um negócio desse? Tão louco, tão cheio de detalhes, né? E aí ele fala de mediana, essas questões que tem mediana, gente, costumam ser questões bem puxadas, né? Aí assim, aqui no Word é meio ruim de fazer desenhos de triângulos. Eu vou fazer no programinha que eu gosto de utilizar, que é o OpenBoard, e eu vou ficar é, indo e voltando aqui enquanto eu mostro o desenho para vocês, e com esses pontinhos, para depois fazer as contas, tá? Ó, aqui é mais ou menos o desenho dessa questão. É como eu falei, você tem que desenhar um triângulo mais aberto. Quer dizer, um triângulo que seja assim, com a tendência de ser para obtuso, né? Aqui eu coloquei um triângulo com a tendência mais para o obtuso, assim, perto de um ângulo de 90 graus, né? E aí isso já é parte da sacada dessa questão. Ó. Você vai desenhar um triângulo ABC que seja mais aberto. E aí o que, que ele está dizendo nessa questão? Que o segmento BM é a mediana. Então, se ele é a mediana, eu já vou até botar uns tracinhos aqui, ó. Vou botar uns tracinhos aqui para que você saiba que o lado AM, certo? E o lado MC são iguais, certo? Aí esse é o primeiro ponto. Você bota essa mediana BM. Ele fala que o AN é um segmento que tá, né, ele diz que o ponto N tá aqui, ó, você vê que esse ponto N faz parte do lado BC e que esse segmento AN é perpendicular a BM. Então, é por isso que eu falei, você tem que fazer esse triângulo mais aberto, porque se você fizer mais fechado, você pode até testar depois. Ó, esse segmentozinho aqui, ele vai ficar tão colado com a parte horizontal que você não vai conseguir fazer essa questão. Você se enrola todo. Por isso que você tem que desenhar mais aberto. E aí ele vai ficar perpendicular aqui. E aí o segredo dessa questão, gente, é exatamente os ângulos de 90 graus, sabia? Quando você pega esses ângulos aqui de 90 graus, é a mágica para que você resolva essa questão. Aí depois ele fala que o segmento AP, né? Ele diz que o ponto P é o encontro desses dois segmentos. E ele fala que o segmento BC é o dobro do segmento AP. Ou seja, eu chamo o AP de x e eu chamo o BC de 2x.
Aí eu vou voltar aqui, gente, só para vocês verem como isso daqui tá batendo direitinho com tudo que essa questão tá falando, né? Toda essa parte dessa questão tá falando. Ó, vou mostrar aqui para vocês. A BM é a mediana do lado AC, já foi feito. Ponto N pertence ao lado BC, né, que foi o ponto que eu coloquei. A N é perpendicular a BM, foi tá lá os ângulos de 90 graus. P é a interseção dos dois. A medida de BC é o dobro da medida de AP. Ou seja, o desenho já está tudo ok. Agora é só a gente partir para a interpretação e para a resolução. Aí essa questão, gente, assim, quando eu estava quebrando cabeça para resolver, eu pensei, né? Primeira coisa, é o ângulo, né? Ele quer saber esse ângulo bem aqui, eu vou chamar de alfa. O objetivo da questão é encontrar esse ângulozinho bem aqui, gente, que ele chama de alfa. Quer dizer, eu estou chamando de alfa nesse caso. Ele quer saber o ângulo A, N, B, qual a medida dele. Então, o que eu fiz, né, nessa questão? A saída dela, gente, é mais ou menos por aqui. Eu pego esse ponto M e aí eu vou fazer o tracejado. Eu vou fazer o tracejado dele para cá. Quando eu faço esse tracejado para cá, a gente aparece uma coisa que é muito comum em muitas questões de matemática, né? Você vê que esse ABNM parece uma pipa, né? Esses triângulos, quando você tem o formato parecido com uma pipa, gente, são triângulos que você tem uma magia, né? De você usar a complementaridade de ângulos, gente. Então, o que eu fiz nessa questão? Aqui eu vou chamar de beta, né? Aqui eu vou chamar de beta, aí você já sabe uma coisa importantíssima, né? Que alfa mais beta tem que ser 90 graus, né? Eu vou fazer aqui, ó, alfa mais beta tem que ser 90 graus, porque são ângulos complementares. Aqui a gente tem um ângulo de 90, então alfa mais beta obrigatoriamente tem que ser 90 graus. Mas esses quatro triângulos, gente, eles têm a mesma estrutura, né? Todos eles têm ângulos de 90 graus, então existe uma complementaridade entre eles. Ó, aqui eu vou ter alfa, beta, né? Aí o que que você vai ter aqui? Do outro lado, e assim, outra coisa, aqui eu vou chamar de A e de A, esses lados aqui, ó, A, e aqui eu vou chamar de A também. E aí, quando eu observo essa figura, a gente percebe essa questão da complementaridade, né? Porque quando eu tenho os 90 graus aqui, os ângulos eles vão formar 90 graus. Aí você tem que perceber uma coisa, que aqui para cima é como se fosse tipo um espelhamento para baixo, né? Como eu falei, essa figura aqui, ela quando eu faço isso, eu faço esse tracejado, ela fica toda regularzinha, né? Então, bem aqui eu vou ficar com alfa também, bem aqui eu vou ficar com beta, e aí eu vou fazer essa complementaridade, né? Aí esse ângulo bem aqui vai ficar alfa, e esse ângulo bem aqui vai ficar beta, e aqui também vai ficar beta. Isso é uma coisa que acontece demais, gente, nas questões. Dá até para perceber por esse desenho que é como se fosse tipo, esse ABN é como se fosse um espelhamento, né? Desse AMN. E aí o que vai acontecer? Ó? Como eu sei que alfa mais beta é 90 graus, eu sei que no desenho não parece, né? Mas aqui você vai ter um ângulo de 90 graus. Aqui embaixo você também vai ter um ângulo de 90 graus. Muito top, né, não, gente? Aí, assim, fazendo isso, o que a gente vai perceber? Esses dois triângulos, eles são praticamente idênticos, né? Eles são triângulos que são semelhantes. Então, se aqui eu tenho A, esse segmento AB também vai ser A. Aí, com isso, a gente mata essa questão. Porque você vai ter o triângulo ABC, é retângulo, né? Aí você vai ter o triângulo ABC, mesmo que no desenho não pareça, ele é retângulo, né? Ele é retângulo em B. No ângulo B, ele vai ser retângulo em B. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente pode trabalhar com essa coisa da complementaridade, né, dos ângulos e ver o que está faltando aqui, né, nessa figura. A gente pode perceber uma coisa, né, que aqui, ó, você vai ver esses ângulos A e tal. E como é que eu resolvi essa questão? Para conseguir realmente sair dela, né? Eu fiz o seguinte, eu peguei esse ângulo 2 beta aqui, né? Porque aqui a gente tem 2 beta, e aí eu refiz, né? Eu peguei esse 2 beta, eu fiz, eu meio que repliquei aqui, eu vou tentar fazer uma replicação dele aqui, para vocês verem como dá para a gente utilizar a trigonometria básica, né? Eu fiz isso daqui, ó. Nesse triângulozinho o A, B, E, o ABC no caso, né? E aí eu fiz o seguinte, ó. Aqui vai ficar. Peraí, só voltar aqui
para caneta, né? Ó, é isso aqui, ó. Esse ângulo aqui você vai ter 2 beta, aqui você vai ter A e aqui você vai ter A. Lembrando que esse aqui se trata do triângulo ABC, né? Eu estou fazendo assim para ficar mais claro, para que vocês percebam o que, que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar a trigonometria básica, né? Ou seja, aqui eu tenho cateto adjacente à hipotenusa, né? Aí o que, que eu vou fazer aqui? Ó, cosseno de 2 beta vai ser quem? Vai ser A sobre 2A. Aí que eu posso cortar esse A com A. E olha o que, que apareceu, gente. Apareceu 1 sobre 2, né? Que a gente sabe bem qual é o cosseno que dá 1 sobre 2. Cosseno de 2 beta é 1 meio, né? E aí quem é o cosseno que dá 1 meio? 60. Ou seja, cosseno de 2 beta vai ser cosseno de 60. E a gente sabe que 2 beta vai ser 60 graus. Logo, beta igual a 30 graus. Né? Essa vai ser a medida do beta. O beta vai ser 30 graus. Morreu, gente. A questão já está resolvida. Ó, se o beta vale 90, qual vai ser o valor do alfa, que é o que a gente quer? Alfa é igual a 60 graus. Essa é a resposta da questão, gente. O alfa vai ser 60 graus. E aí, mais do que isso, gente, essa questão ela é muito legal, porque esses 4 triângulos que aparecem aqui é o famoso triângulo egípcio, né? Acredito que todos vocês estejam aqui nesse canal já devem ter ouvido falar dele, do triângulo egípcio, né? Que é o triângulo retângulo, que tem ângulos de 30, 60 e 90. Né? Um é como que o dobro do outro, né? E aí você tem esses 3 ângulos e ele tem um monte de questões que você resolve pelo triângulo egípcio. Aí pronto, aí com isso a gente resolveu essa questão. A resposta vai ser a letra A, né? A resposta dessa questão vai ser a letra A, 60 graus. E aí, gente, pancada, né, nessa questão. Assim, depois que você vê ela resolvida, você vê que ela nem tem tanta conta, mas a sacada dela, gente, a sacada dela é muito puxada. É uma questão realmente que é muito exigente, né? Você tem que estar muito afiado na geometria para conseguir desenrolar. Não deixem de dar um like no vídeo, né? De seguirem o canal, comentarem e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!